Olá, gente! Hoje iremos conversar um pouco sobre segurança do paciente e qualidade do cuidado, uma reflexão extremamente necessária. Nós somos componentes do grupo de pesquisa Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, na linha de pesquisa Tecnologias Cuidativo-Educacionais, Desenvolvimento e Inovação no campo da saúde. Nosso eixo temático é saúde digital, qualidade do cuidado e avaliação em saúde, e para que nos conheçam melhor, esses são os componentes inseridos no subgrupo, todos com colaboração para a produção dessa videoaula. Eu, Larissa Rodrigues, Marley Romão, Hortência Inácio e Maria Tereza, todos sob a orientação da professora doutora Renata Diniz. Nossos objetivos principais com a aula são analisar os aspectos teórico-conceituais acerca da segurança do paciente, refletir sobre condutas profissionais para a minimização de incidentes e danos ao paciente, além de compreender a segurança do paciente enquanto uma dimensão da qualidade em saúde. De forma a iniciar as nossas reflexões, trouxemos algumas notícias verídicas de erros que trouxeram consequências ao paciente, esses que aconteceram nos serviços de saúde no Brasil. Nessa, divulgada pelo G1, uma técnica de enfermagem é presa após erro de medicação e morte de idoso em hospital de Caraguatatuba, onde essa técnica injetou óleo mineral na veia do paciente, o qual teve paradas cardíacas após o acontecido. Nessa notícia, ocorreu erro referente à administração medicamentosa, ocorrendo uma troca de medicamentos e levando o paciente à morte em Vitória. Nesta outra, divulgada pelo site da UOL, uma mulher vai dar à luz e, por intercorrências, ela teve a mão e o punho amputados no Rio de Janeiro. Com esse apanhado de notícias, a gente pode perceber que incidentes eles são mais comuns do que deveriam, sendo necessário discutir amplamente sobre a segurança do paciente. Por isso, precisamos refletir. Os ambientes de saúde eles podem ser considerados locais perigosos? Para dar continuidade à nossa discussão, iremos trazer um recorte de vídeo da Organização Mundial de Saúde, que irá trazer um retrato de situações que elas podem ocorrer nos serviços de saúde e em nossa prática profissional. Peço que prestem atenção nos detalhes para que a gente possa discutir. Oh, morning. Hi there. Oh, Dr. Livingston. Yeah, telephone. Oh, thanks, Sam. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for... Methotrexate you sent down? You've already got her down for her IV this morning. And I've only sent her Vincristine up. I was wondering if that'd be a mistake. I'm sorry, I meant to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I have don't... discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He's signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay then, look, I'll prepare it for this afternoon. Thanks, Ramesh. Sorry about that. Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear it. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. Only a couple of days to begin with. Right. So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. It's my blue pal then. I'll take it through here. Listen, I'll see you both later, okay? Sure. Bye-bye. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? Well, he's here on the personal recommendation of Dr. Munro's sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar.
And I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. But Jane Hughes is intrathecal. That will still be under your care, won't it? Yes, I'll be there. Hi, Abby. It's Jane Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the most awful... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Great. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. Oh, what a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift by the time she gets here. I've got to leave a bit early for a dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. Are you okay? Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Do try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously you must go. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure we'll manage, don't worry. Just go and be with your father. I hope he's okay. Thanks. I'll call in later. Duncan. Yeah? Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI and I want to be with him. Oh my God, I'm sorry. Of course, no problem. Thank you. I've asked Sister Roberts to go over a few things with you. I'm sure between you you'll manage fine. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Robertson. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yep, there she is, down there by the nurses' station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for an SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. Mrs. Hughes, she's one of mine. I better get down to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course, Helen. Thank you. Come in. Hi. I've just come over from St Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Monroe. All right. I don't know we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green. And right. You'll be performing the procedure today, will you? Yeah, I will be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't seem to have you down. Well, it should have been sorted out with Dr. Monroe by now. And I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look on the database. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this. Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again? Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now, your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's her. Right, I'll just check this is ready for you. Thanks. Definitely running late now, that's it. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 mils.
Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he is, but I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? And what extension is that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes. Hospital number 3267980. Date of birth 26/12/74. Batch number BX437294. Excellent. Good stuff. Now, if you could just sign here and in block capitals here. With pleasure. Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Hi. Oh, you must have had a nightmare journey. I'm so sorry, I feel awful. No, don't worry. Gosh, hasn't he grown? Yeah, he's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in Bay 8. Right. Yes, it's this one. Look, can I take your bag? Oh, thanks. Okay. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is, just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Jane Hughes, number 3267980. Date of birth, 26th December, 74. Can I borrow your pen? Okay. I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left her notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit hot and bothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. Oh, dear. I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Could you pass me my Walkman, Abby? It's in my bag. Oh, I'll just do your blood pressure and then I'll get it for you. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. Don't see you here very often. No, I've been on nights, just come off. Oh, could you get James Walkman out of that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem at all. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will you be all right? I'm sure he's in very capable hands. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help. Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Yep, that all looks fine. And the consent form? Yes, I have. Observations all right? Yeah, fine. Right, would you check the wristband with me, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes, hospital number 3267980, date of birth 26/12/74. Good. Lovely, perfect like that. Can you get some help, please? Abby! Got to go, Dr. Campbell. If they need us, I presume they'll call. Let's just get on with this. I'll get that for you. Great. Look, listen, before you do that, would you just check the local with me, and then I'll prep the skin? Sure. Look, I've asked Dr. Campbell twice today to call me. Will you pass him a message, please? Yeah?
Now, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I've taken a message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want you to give them a ring back. That's the third time today. Right, I'm ready for the chemo now. Simon, I'm sorry, would you mind going and picking it up from the fridge? I think we've lost staff nurse completely now. It certainly seems like it. I think there's a problem on the ward. I'll find out what's happening. Thanks very much. Is everything all right, Mrs. Hughes? Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Look, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check it with me. Is that okay? Okay. Fine. Jane Hughes. Yeah. Hospital number 326-7980. DFB 261274. Yeah. Expiry date 080903. Everything okay? Simon, Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Yeah, fine. I understand you've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry. Staff nurse shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, has my next IT patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained we're running late. Can you check his blood results? They're not looking Okay, good. thanks. All right. Ignore it. Just ignore it. You will thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Thanks. Is that okay? Okay, fine. Vincristine. 2 milligrams in 2 mils. Right. Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Okay. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have, yeah. I've got the methotrexate. So what have you given her? Oh my God. Can someone call Dr. Monroe, please? O vídeo mostra diversos erros que podem acontecer e causar danos irreversíveis ao paciente. Com base nele, algumas perguntas elas precisam ser feitas para reflexão sobre a temática. O que contribuiu para que isso acontecesse? Houve um culpado? Como poderia ter sido prevenido? Gostaria que refletissem sobre essas perguntas e ao longo da aula iremos discutir as cenas mais a fundo. Para iniciar nossa abordagem sobre segurança do paciente, trouxe o conceito da OMS, que refere como a redução de riscos de danos desnecessários. O que seriam esses danos? Que eles são conhecidos como efeitos adversos e são danos não intencionais, decorrentes da assistência prestada ao paciente, esses não relacionados à evolução natural da doença de base.
Então, eles causam lesões mensuráveis ao paciente afetado e são uma indicação de falha na segurança do paciente. Até um mínimo aceitável. Até onde a gente pode considerar o que seria um mínimo aceitável? Se refere àquilo que é viável diante dos conhecimentos atuais, dos recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi prestada, sendo, em linhas gerais, uma redução de atos inseguros nos processos assistenciais com o uso das melhores práticas. Para entender como esse conceito de segurança do paciente surgiu, precisamos fazer um resgate sobre os aspectos históricos da segurança do paciente. A temática já foi abordada desde 460 a 377 a.C. por Hipócrates, o pai da medicina, que já dizia em seu juramento: aplicarei os regimes para o bem do doente segundo meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Relacionado aos marcos importantes acerca da temática, a gente tem uma publicação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América de um livro-relatório intitulado Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro. Esse alertando sobre a estimativa anual de mortes que ocorreram nos Estados Unidos da América decorrentes de efeitos adversos relacionados à assistência do paciente, publicado em 1999. Temos também a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que foi criada em outubro de 2004 pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de dedicar atenção ao problema de segurança do paciente. Sua abrangência é internacional, tendo como missão coordenar, disseminar e acelerar as melhorias para a segurança do paciente em termos mundiais. Temos também o Programa Nacional de Segurança do Paciente, desenvolvido em 2013 e foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Em linhas gerais, de forma global, a gente tem o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente de 2021 a 2030, que fornece uma estrutura para que os países desenvolvam seus respectivos planos de ações nacionais, além de alinhar os instrumentos estratégicos existentes para melhorar a segurança do paciente em todos os aspectos clínicos e relacionados à saúde. Dentro desses marcos, o mais importante foi o intitulado Errar é Humano, que trouxe um dado importante a respeito de muitas mortes de pessoas com resultado de erros médicos, que poderiam ser evitados com ações coletivas de serviços de saúde. Esse estudo ele coloca como evidência 4 reflexões na época. A primeira, o erro médico é um grave problema. O principal problema está nos sistemas e não nas pessoas. A segurança ela deve ser uma prioridade, além de é necessário mudar os sistemas para haver segurança. No início desse século, o Instituto de Medicina ele passou a incorporar a segurança do paciente como um dos 6 atributos da qualidade. Ele define qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de saúde voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Temos como pontos, primeiro, segurança, que tem como objetivo evitar lesões e danos ao paciente decorrentes do cuidado, efetividade, que é um cuidado baseado no conhecimento científico para todos, cuidado centrado no paciente, que é o cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes e que assegura que os valores dos pacientes orientem todas as decisões clínicas. O 4, que é a oportunidade, que tem como objetivo a redução do tempo de espera de atrasos potenciais, tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado. Temos a eficiência, que é o cuidado sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias, além de energia dos profissionais, A equidade, que é uma qualidade do cuidado, que ela não varia em decorrência de características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e condições socioeconômicas. Já os pilares de qualidade de Evans Donabend, ele tem basicamente o mesmo princípio, mudando apenas alguns pontos. Ele menciona a eficácia, que no geral está relacionada ao alcance dos resultados, que a gente pode apontar semelhanças com o tópico de segurança. A gente tem também a repetição dos pontos eficiência, efetividade e equidade, além de adicionar a otimização, que leva em conta os cuidados com o paciente em conjunto com os custos de tratamento, além de
O quinto, que seria a aceitabilidade, para relacionar a adaptação do paciente ao tratamento, e a legitimidade, que tem a ver com a visão que a sociedade tem a respeito da organização, como exemplo hospitalar, que também traz a responsabilidade perante a sociedade no geral e os cuidados que ela necessita. Agora, com essa visão geral sobre a segurança do paciente, a gente pode realizar uma abordagem geral sobre os riscos. Vários autores eles se debruçaram sobre os erros em saúde, e entre eles se destaca o psicólogo James Hansen. Ele trouxe um modelo que mostra que quando não há camadas de queijo, que são as barreiras, os buracos se comunicam. O vetor mostrado na figura, ele representa o risco que não encontrou nenhuma barreira e ao final atingiu o paciente. As barreiras que impedem que o risco atinja o paciente, elas podem ser protocolos atualizados, uso de POPs, uso de checklist, protocolo de higiene das mãos, depende muito do que a gente menciona, do que a gente traz como risco. No caso do vídeo, a gente tem a tendência de apontar o erro para o executor final, porém, ele é apenas uma das barreiras que foram atravessadas para que ocorresse o incidente, uma vez que foi possível perceber a ausência de minimizadores de risco, a falta de adesão aos POPs. Essa falta de adesão ela pode ser explicada por alguns fatores, né? A gente tenta justificar, como por exemplo a falta de liderança organizacional, a mal comunicação, a alta carga de trabalho, a educação, falta de educação e treinos adequados. A gente tem alguns conceitos chaves que são importantes ser mencionados. Esses da Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde, que são dano, que é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção e podendo assim ser físico, social ou psicológico, além do risco, que é a probabilidade de um incidente ocorrer, e o incidente, que é o evento ou a circunstância que poderia ter sido resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente ele foi instituído em 2013 pela portaria número 529 de 1º de abril, com o objetivo de criar no Brasil um programa de contribuições para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos, como eu já havia citado. Essa portaria ela define como objetivos específicos da PNSP promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, por meio de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, envolver os pacientes e os familiares nesse processo, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre segurança do paciente e fomentar a inclusão do tema de segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde. Esse programa ele tem 4 eixos: o estímulo à prática assistencial segura, o envolvimento do cidadão na sua segurança, a inclusão do tema no ensino e o incremento de pesquisa sobre o tema, além da cultura de segurança do paciente, que é um elemento que perpassa todos esses eixos. O pilar do Programa Nacional de Segurança do Paciente são as 6 metas de segurança do paciente, que são identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos, higienizar as mãos para evitar infecções, além de reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Para que isso se cumpra, é necessário utilizar da educação permanente como uma ferramenta, incorporando as novas tecnologias, tendo como facilidade a forma rápida que elas ocorrem na saúde e como benefícios os novos materiais e equipamentos que são adquiridos, além de listas de medicamentos padronizados que se ampliam, contribuindo para a garantia de uma educação em saúde plena.
Com isso, foi possível perceber que a segurança do paciente ela é discutida há anos e ainda continua sendo uma temática atual, que precisa ser debatida e aplicada, de forma a melhorar cada vez mais a assistência para o usuário final. Esses são os nossos contatos para qualquer dúvida. Agradeço a quem dedicou um pouco do seu tempo para nos assistir e até a próxima.